os PowerPoint, quanto essa aula gravada vai estar disponível para vocês amanhã. De acordo com o tempo da internet, a gente está tendo uma dificuldade maior para poder subir esses vídeos para o YouTube. Então, acredito eu que amanhã, no final da manhã, eu já consigo colocar o link lá à disposição de vocês, tá? E aí, o link das aulas, vai permanecer lá no encontro 1, tá? Então, tem alguém mexendo aí no slide. Toda quarta-feira, vocês vão entrar lá no AVA, no encontro 1, vai estar o link da minha aula, daquele dia, tá? Agora, as aulas, o material disponível, ele vai estar a partir do encontro 7. Então, essa semana aqui seria o nosso 7º encontro. Então, amanhã, quando vocês quiserem ter acesso tanto ao PowerPoint quanto do segundo horário, vai estar o link lá no encontro 7, tá? A gente vai conseguir colocar em ordem e dar a sequência certinha a partir do encontro 11, tá? No encontro 8, eu vou falar na nossa próxima aula, eu vou falar do 1.3 e do 1.4, a gente já vai falar de pessoas. No encontro 9, eu vou falar da seção 2 inteira, 2.1 até 2.4. Tá? Aí no encontro 10, 3.1, 3.2, e aí depois a cada aula eu vou falar de uma sessão só. Então vai ficar tirando a aula no encontro 9, que a gente vai ter uma carga maior, mas eu entendo que seja compatível com o período e o conteúdo, aí a gente acerta tudo até para compatibilizar desde o início das aulas, e aí por causa do período de quarentena que a gente ficou sem aula, mas eu vou acertar o conteúdo no decorrer, tá? E se a gente vê nessa aula que é muito conteúdo, conforme se faltar um pouco, deixar um pouquinho de uma aula para outra e tal, a gente vai ajustando conforme a necessidade da turma, ok? Então, voltando, eu coloquei mudo de todo mundo. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só acionar o microfone e falar comigo, assim como foi na primeira aula, antes do intervalo, tá bom? E aí, retomando a nossa atividade, retomando a nossa matéria, a gente falava no final da nossa aula do conflito das leis no espaço. E agora a gente vai partir do conflito das leis no tempo. Se no espaço a gente tem que respeitar a legislação dentro da circunscrição territorial, seja território brasileiro, tão somente nossos estados-membros, né? A gente tem que levar em consideração também as outras partes que são consideradas territórios, né? Então, não se esqueça que embaixada, consulado, aeronave no espaço aéreo brasileiro, assim como os navios, desde que não seja de guerra, dentro da área marítima brasileira, também trata-se de território brasileiro, ok? Em relação ao conflito das leis no tempo, a gente veio falando das alterações, né? E quando esse conflito ocorre no tempo, é porque a lei ela é modificada por outra, né? Só que em relação àquela lei que está sendo revogada, eu já tenho uma relação jurídica formada. Então, entendam, senhores, nós tivemos inicialmente, agora recente, 2017, final de 2017 é recente, a reforma trabalhista. Pois bem, os contratos trabalhistas que foram formalizados antes dessa reforma e tiveram o seu término logo do início com a reforma, eles ainda têm a seguridade daquela legislação anterior. Então, por quê? Esses contratos já foram feitos, realizados, avançados, né? Acordados antes da nova legislação. Então, eles seguiram a padronização do que estava na CLT anterior à reforma trabalhista. Porém, há aqueles contratos que são marcados, que são realizados após a reforma, esses contratos eles vão ser atribuídos a eles a nova legislação. Então, os artigos que foram alterados
São a estes artigos que esse novo contrato vai ter obediência. E aí é nesse sentido que a gente fala desse conflito das leis no tempo, tá? Esse conflito das leis, como que eu soluciono? Né? Se em relação ao espaço, se em relação ao conflito das leis no espaço determina efetivamente pelo princípio da territorialidade e nas leis dos tempos? Bom, a gente tem duas situações. As disposições transitórias, né? O próprio legislador, ele vai deixar claro isso. Elas são elaboradas pelo legislador no texto normativo e ele vai deixar claro, tá? Em relação a esse conflito das leis, o que eu vou utilizar ou não utilizar, tá? E por que vem essas disposições transitórias? Ela vem no sentido de evitar e solucionar esses conflitos, seja em relação à lei antiga, seja em relação à lei nova. Então, essas disposições transitórias, ela vem no intuito de solucionar, de pacificar, de controlar esses conflitos existentes entre uma legislação nova e uma legislação antiga, tá? Em regra, gente, não há que se falar em irretroatividade da norma, tá? Ela não retroage, ela não vai para trás, né? Eu só vou aplicar essa nova legislação ao futuro, dali para frente, né? Tem dois termos jurídicos que vai falar que a legislação ela é ex nunc ou ex tunc, tá? Sempre que alguém falar para vocês, essa legislação, o efeito dela é ex nunc, nunc. Quando fala-se nunc, a gente lembra da nuca, tá? Efeito ex nunc, daqui para frente. Ex nunc, ela vai para frente. Ex tunc, lembra da testa, tá? Tunc, para trás. Quando é ex tunc, ela retroage, ela é uma exceção a esse princípio aqui de irretroatividade das normas. Ex nunc, dali para frente. A partir do momento que ela foi criada, para frente. Ex tunc é porque eu estou daqui para trás, tá? Então, em regra, eu só vou ter a aplicação da normativa nova, da lei nova, a partir do momento que ela entra em vigência para frente. Feito? Atividade, esse efeito de ex tunc, ela voltar e atingir, né? Em regra, eu estou falando para vocês que ela não faz isso, tá? Mas em alguns casos, a própria legislação, o próprio legislador vai permitir. E aí a gente tem duas situações aqui. Tem uma teoria que vai se chamar teoria subjetiva de GABA. O que essa teoria diz? Ela vai dizer que, em regra, eu vou aplicar a lei nova aos casos pendentes e aos casos futuros. Então, aquilo que está na pendência de julgamento ou que depois da entrada da sua vigência venham a surgir, aplica-se a lei nova. E aí, nessa situação, o legislador ele tem que deixar expressamente que a lei nova vai ser aplicada a casos pretéritos, a casos passados, tá? Se o legislador não o fizer, essa legislação nova só vai ser aplicada a casos pendentes e a casos futuros, dali para frente, ok? Outro ponto é que, se o legislador ainda disser que essa legislação vai retroagir, vai daqui para trás, né? Ela vai voltar e vai atingir casos pretéritos, casos passados, a lei de introdução vai dizer lá no seu artigo 6º que a retroatividade ela não pode atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. São 3 institutos que, mesmo que a legislação tenha efeito ex tunc, ou seja, que ela ex tunc, que ela retroaja, né? Que ela vá para trás, que ela atinge casos passados, ela não pode atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. E aí vocês vão me perguntar, Karina, o que é isso? Né? Ato jurídico perfeito é que já foi consumado, tá? Já foi efetuado. Se a gente pensar em morte, né? Morreu. Já aconteceu.
tá? Isso é ato jurídico perfeito, já foi. Os efeitos dele, o que ele tinha que fazer já aconteceu, já está feito, já se consumou, tá? Eu faço um contrato de compra e venda, paguei a casa. A partir do momento que eu assino a escritura e que tem a tradição, ou seja, eu peguei a chave da casa, já estou de posse da casa, estou dentro da casa, acabou o contrato. Eu já paguei e já estou de posse da casa. A casa é minha, né? Assinei a escritura, a casa está no meu nome, a casa é minha, né? Comprei uma moto, um carro. A partir do momento que eu paguei, recebi a chave do carro, esse carro já é meu. Ah, Karina, mas não tem que fazer a transferência no Detran? Isso é mera formalidade administrativa, tá? A partir do momento que eu tenho de um automóvel, de um bem móvel, né, que se move, com a entrega do bem, tá perfeita. Foi feito o contrato de compra e venda, se perfez, né, se consumou. A partir do momento que eu já estou de posse do bem, estou andando para cima e para baixo com o carro, ainda que o carro não esteja no meu nome, esse carro já é meu, eu paguei, tá? O Detran é meramente uma questão administrativa, tá? Isso não impossibilita dizer que o carro é seu ou de outra. E o direito adquirido? Quando a gente fala em direito adquirido, é porque aquilo já incorporou ao patrimônio ou já incorporou à pessoa, tá? Então, eu já adquiri aquilo, tá? Você recebe horas extras de forma habitual, ou seja, todo mês você recebe horas extras. O recebimento de forma habitual das horas extras vai incorporar ao seu salário, né? Então, e se isso já incorporou ao seu salário, isso já está no seu patrimônio. Portanto, mesmo que surja uma legislação nova, não vai alterar isso. Coisa julgada. Aquilo já foi julgado. A decisão judicial dada ali não cabe mais nenhum tipo de recurso, tá? A partir do momento, a gente vai falar de trânsito em julgado. Transitou em julgado. Deu a sentença, eu tenho a possibilidade de recorrer dessa sentença, tá? E aí eu não recorro, né? Eu tenho o prazo 15 dias para eu apelar para o TJ de uma sentença na área civil. E eu não apelo, eu não entro com recurso, eu não quero recorrer. Aquela sentença me basta. Aquilo fez coisa julgada, tá? Não cabe mais recurso, não tem. Alguns de vocês que talvez já tenham algum conhecimento no direito vai me dizer, Karine, é ação rescisória. Ação rescisória não é recurso. Ação rescisória é uma nova ação, tá? Ação rescisória cabe em decisões que já foram feitas no prazo de 2 anos, inclusive em relação à coisa julgada, tá? Fez-se a coisa julgada, eu entro com uma ação rescisória. Quando que tem cabimento a ação rescisória? Caso tenha alguma nulidade durante o processo e que passou desapercebida e que pode ser alegado, tá? Então, ação rescisória não é recurso. Quando vocês pensarem em coisa julgada, aquela decisão que foi proferida pelo judiciário, não cabe mais nenhum recurso, eu não tenho como alterar mais aquela decisão. Feito? Então, ato jurídico perfeito já foi consumado, direito adquirido, eu já adquiri aquele direito porque ele já incorporou ao meu patrimônio ou à minha pessoa. E a coisa julgada não tem mais nenhum recurso em relação àquela decisão judicial. Outro ponto, espécies de retroatividade. Gente, quem que é o OS Almeida que está no chat? Ele está dizendo que o slide travou. Alguém está com problema em relação ao slide? Vocês estão me acompanhando? Foi eu mesmo, professora. É porque eu achei que a senhora não tinha passado, a senhora passou agora. Não tinha passado mesmo. Eu estava falando em relação ao slide, não estava travado, não. Porque eu vi bastante conteúdo na fala e eu tentei acompanhar, não tinha visto. Mas tá bom, obrigado. Então tá. Porque o meu celular está aqui do lado. E aí, conforme vocês vão movimentando, ele entra e aí eu percebi ali que... e aí a professora Adriana ainda comentou muita calma e aí me chamou a atenção, tá? Mas vamos lá, vamos voltar. Bom, essa retroatividade, ela também vai ter 3 espécies, 3 possibilidades, que a gente vai chamar de máxima, média e mínima, tá?
Quando essa retroatividade ela é máxima, ela vai atingir tanto o direito adquirido e vai afetar os negócios jurídico perfeito. Essa situação ela não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, jamais eu vou ter uma retroatividade da lei em que vai atingir o direito adquirido ou os próprios negócios jurídicos que já estão perfeitos e acabados. Isso não acontece no Brasil, tá? Acontece em outras situações, em outros ordenamentos jurídicos no mundo, mas não no Brasil. Em relação à média, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer com que essa nova lei, ela vai alcançar fatos pendentes, coisa que ainda não se perfez, ainda não se consumou, ainda está no decorrer dessa relação jurídica. É um direito que já são existente, mas ele não está integrado ao patrimônio do titular. Portanto, eu não tenho direito adquirido, tá? Eu tenho uma relação, mas eu não tenho direito adquirido. Quer ver um exemplo? Na relação de trabalho, quando eu sofro um acidente de trabalho, eu não, né? Quando alguém sofre um acidente de trabalho e fica afastado, né? Recebe lá pelo INSS um período de auxílio-doença, e se tratando de um acidente de trabalho, quando ele retorna, ele tem estabilidade, uma estabilidade decorrência do acidente. Está lá na Lei 8.213, artigo 213. Tá? 213, 214, não vou lembrar agora o número do artigo. Mas é que coloca a estabilidade de 1 ano. Pois bem, se sofreu o acidente de trabalho, e a empresa por hora não abriu CAT, ainda não foi efetivamente definido esse acidente de trabalho, até que se defina, você tem o direito? Tem o direito, mas você ainda não tem um direito adquirido, tá? Porque eu ainda tenho uma relação em que eu posso discutir se tem a evidência dessa doença do acidente de trabalho ou da doença decorrente do próprio trabalho. Então, eu tenho direito? Tenho direito, mas eu ainda tenho decisões que podem ser diferentes desse direito adquirido. Eu ainda não tenho direito adquirido, ok? Agora, aquele que retornou do INSS, né, já teve-se apto, voltou ao trabalho diante de um acidente de trabalho, esse sim tem o direito adquirido à estabilidade por 1 ano. Nesse 1 ano, ele não pode ter a ruptura contratual, ele não pode ser demitido, né? A mulher, quando engravida, ainda que esteja no aviso prévio, se a concepção, ou seja, o encontro do ovo lá do zigoto ocorreu durante o período ainda que do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade gestante, tá? Então, neste caso, trata-se de direito adquirido. Mesmo que venha outra legislação, não vai alterar isso, ok? No caso que a gente está falando aqui da média, eu ainda não tenho esse direito, tá? Quer dizer, eu não tenho direito adquirido. Eu tenho direito, mas ainda pode sofrer alguma diferença com a legislação nova. E na mínima, né? Isso é a média. Na mínima, a lei nova afeta só os efeitos dos atos anteriores, mas vão ser produzidos após a data em que ela entrou em vigor, né? Então, os contratos, né? Os contratos que estão regendo hoje, né? Hoje não, mas os contratos que foram feitos antes da entrada da reforma em 2017. Se ele está terminando o contrato hoje, as regras de término do contrato de trabalho que tem que obedecer são as regras de hoje, ou seja, da legislação que foi transformada em 2017, e não anterior a isso. Porque está acontecendo a ruptura hoje, ou seja, depois da entrada de uma legislação nova. Ó, aqui vocês prestem atenção. Se no silêncio do texto legal, a lei somente poderá ter retroatividade mínima, ou seja, só vai poder ter efeito sobre aquela que acontecer depois da entrada dela, que foi esse exemplo que eu dei do término do contrato de trabalho, tá? Somente assim, ó, só de uma forma muito expressa do legislador, que a gente vai admitir a retroatividade média, ou seja, naquelas situações a quais eu tenho direito, não é um direito adquirido ainda,
mas eu tenho direito e essa lei nova pode impactar ou não em relação a esse direito, ok? Seguindo, ainda dentro da lei de introdução, a gente tem a interpretação dessas normas jurídicas. A introdução ao direito brasileiro é ela que traz as regras em relação à interpretação. Quando a gente fala em interpretação, a gente tem duas coisas aqui que são diferentes: o interpretar e a hermenêutica, né? Interpretar, igual eu coloquei aí, é descobrir o sentido e o alcance da norma jurídica. Aquela norma que está feita, até qual que é o sentido dela? O que o legislador quis dizer com aquela norma? Que casos ela vai impactar? Qual que é o alcance daquela norma? Tá? Quando eu interpreto, é isso que eu estou buscando. Qual que é o sentido e qual que é o alcance da norma? Quando se fala em hermenêutica, quando vocês ouvirem o termo hermenêutica, hermenêutica nada mais é do que a ciência da interpretação. É a ciência que estuda todas as possibilidades de interpretação, né? Semestre passado eu fiz uma matéria no doutorado de hermenêutica jurídica. O professor Inocêncio Coelho. Até a gente escreveu um artigo junto, eu e ele, juntos, deve estar para a publicação, sobre a teoria de Ronald Dwork, da integralidade do direito. Depois eu passo meu artigo para vocês darem uma lida, se alguém tiver interesse, claro, né? Não é uma matéria muito legal, mas foi legal para mim escrever como professor, ainda mais que vai para uma revista A1, então é um grande mérito. E aí eu tive um semestre inteiro de hermenêutica. Então, a hermenêutica é essa ciência. São aqueles estudiosos que levam a qual é o tipo de interpretação que eu tenho que dar àquela norma, tá? Então, a hermenêutica, quando vocês ouvirem, é uma ciência, não é um tipo de interpretação. Bom, quanto à fonte ou origem, a gênese da interpretação, ela pode ser autêntica, judicial ou doutrinária. Ela vai ser autêntica toda vez que o próprio legislador ele fizer a interpretação daquela norma, ele que fez a norma e interpreta, né? Reconhece em relação à norma. Quando ele faz essa interpretação, a gente está falando de interpretação autêntica. Quem criou a norma é que fez a interpretação da norma. E aí, no caso do legislador, se ele reconhece alguma ambiguidade, algum desvio em relação a essa legislação, o que ele vai fazer? Ele vai votar uma nova legislação, né? Inicialmente, na nossa aula, eu falei que uma lei, ela só pode ser alterada por outra lei, né? Jamais ela vai ser alterada por qualquer outra situação. Não basta eu falar, ela está com um erro, eu preciso corrigir. Para corrigir esse erro naquela lei, mesmo que seja ortográfico, eu tenho que editar uma nova lei, tá? Na judicial, também é fácil, o próprio nome já vai dizer, é aquela dada pelos juízes e tribunais. Então, é a forma como o juiz, no julgamento dos processos, no julgamento que ele tem seja de uma ação ou seja do próprio recurso, o julgamento que ele o faz interpretando a legislação àquele caso concreto, né? Então, aos casos que são colocados ao juiz, a forma como ele coloca e adequa a legislação na solução do caso é o que a gente chama de interpretação judicial. A doutrinária, mais fácil ainda, que é dada pelos estudiosos do direito. Então, a interpretação que, diante dos livros que vocês têm a possibilidade de acessarem, né? De acordo com esses livros, esses são os doutrinadores. São aqueles que, diante dos artigos, diante da legislação, faz a interpretação dos artigos de acordo com os seus estudos e pensamentos, tá? É isso que vocês vão achar nos livros, né? Tratando de civil, do Tartucci, do Venosa, entre
do Paul Stolzen, né? Dentre todos esses doutrinadores que vão falar do direito civil. E quanto aos métodos, a gente tem outras formas ainda de interpretar. Não se esqueça que quando a gente está falando de interpretar, a gente está buscando o sentido e o alcance dessa norma. Então, ela pode ser gramatical ou literal. Quando eu faço uma interpretação gramatical ou literal, tão somente eu estou buscando o que diz as palavras, né? A semântica, a ortografia das palavras. Quando se trata de gramatical e literal, é tão somente o que aquela palavra que está lá quer dizer, tá? Quando eu tenho a interpretação lógica ou racional, eu vou buscar naquele artigo, naquela lei, qual era a intenção do legislador. Então, sempre que a gente falar de interpretação racional ou lógica, é porque eu quero a intenção do legislador com aquela norma, né? Isso a gente vai ter em exposição dos motivos. No Código Civil, logo no início, eu tenho a exposição dos motivos. Quais foram os motivos que levaram o legislador a criar o Código Civil? Assim como eu tenho exposição de motivos do Código Penal, o Código de Processo, é a intenção do legislador, tá? Sistemática. Sistema. Lembra disso, né? Interpretação sistemática. Sistema é o que a gente faz com a norma constitucional. A Constituição, gente, não pode ser interpretada em um artigo único. Eu tenho que relacionar todos os artigos que estão decorrentes daquela mesma matéria, ou ainda todas as legislações que falam daquela mesma matéria. E aí eu vou fazer uma análise contextual de todas essas normativas, tá? Vocês vão estudar em direito constitucional que a norma constitucional, a Constituição, ela não pode ser interpretada em tiras, tá? É o que fala o Eros Graus. Ela tem que ser interpretada no todo, tá bom? É isso que a gente faz com interpretação sistemática. Ela ainda pode ser sociológica ou teleológica, tá? São dois nomes utilizados. Nessa interpretação eu vou buscar o quê? Qual que é o fim social dessa norma, né? Qual que é a exigência ao bem comum? O que ela serve para a sociedade? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o vínculo dela para a sociedade? Quando a gente fala do direito civil,